2 anos do Encher na Carteira. Ai, caramba. Chegamos a 2 anos do nosso quadro Encher na Carteira, aportando R$ 500 ao vivo todos os meses por 24 meses. E na aula de hoje vou mostrar para vocês o que aconteceu com a nossa carteira no ano de 2021, o que aconteceu com ela desde a fundação. Tá uma aula sensacional, até eu falar, produção, solta a vinheta aí. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso especialzíssimo Encher na Carteira de 2 anos de aniversário. E se você caiu de paraquedas aqui, esse quadro é sempre dividido em 3 partes. Primeira parte, resultados do mês, e hoje, particularmente, resultados do ano. Segunda parte, a análise de 2021 inteira. Essa análise é a maior riqueza que tem. Eu adoro se encher na carteira de 1 ano, eu fiz o de 1 ano, fazendo de 2 agora, porque tem muita riqueza em você entender o que aconteceu num ano, o mercado, a nossa carteira, por que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que a gente poderia ter feito de melhor, como que a gente vai seguir a estratégia nesse ano. Nos encher na carteira, eu não tenho dúvida que os especiais de cada aniversário são os mais ricos que tem. Então fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E a parte 3, nossas metas para 2022 e as metas do nosso Encher na Carteira para este ano. E nós sempre temos ao final também a nossa compra de ativos na prática, tendo nosso aporte de janeiro, onde a gente vai aportar no primeiro mês do ano de 2022 com tudo que está acontecendo. Ano de eleição, ano de alta volatilidade, ano de dólar elevado, ano de muita incerteza econômica, política, ano em que a pandemia ainda não acabou, novas variantes chegando, onde a gente vai investir com toda essa incerteza. Então, vamos lá. Começar pelo nosso resultado, tá? Do fechamento de dezembro. A nossa carteira no acumulado está com uma alta de 4,6%, enquanto o Ibovespa, desde a data zero até agora, teve uma queda de 10%. Estamos com uma vantagem de 14%. Já aportamos R$ 12.500 e estamos com R$ 13.000 dentro da nossa carteira. Se vamos olhar nosso rebalanceamento, nós queremos ter 60% em ações, 15% em ETFs e 25% em fundo de papel, fundo de tijolo. Estamos com 48% em ações, logo ela está desbalanceada. No nosso mês, o aporte deveria ser em ações, seguindo a nossa regra. Vou explicar para vocês porque eu vou fazer um pouquinho diferente em cima disso. As ações deveríamos aportar e aportar em fundos imobiliários de papel, que também estão defasados. Bem, então, na teoria, nosso primeiro aporte do ano deveria ser em ações e fundos de papel. Lembrando que isso daqui é um guia para você nunca deixar a carteira desbalancear demasiadamente, perfeito? A gente vai fazer algumas coisas um pouco diferentes e vou explicar para vocês o porquê. Mas vamos agora ao nosso site do Status Invest, que a gente utiliza para acompanhar a nossa carteira. E olha que curioso, nossa carteira, o comportamento dela aqui em amarelo e o Ibovespa, o comportamento dele aqui em vermelho. Reparem o seguinte, a nossa carteira ficou sim acima do Ibovespa, que hoje eu estou gravando no dia 7/1, mas o fechamento foi baseado no dia primeira abertura do ano. Aqui, no fechamento do ano, nossa carteira estava com 3,21%, o Ibovespa menos 14%, que é o que a gente computou lá. E o CDI, quem investiu no CDI durante esse ano, acabou ganhando, inclusive, de quem investiu em ações, baseado na Bolsa de Valores. O que mostra que ações funcionam apenas para o longo prazo, nunca pode pegar um ano e comparar com um todo. Mas reparem o seguinte, a volatilidade, que é o quanto oscila a nossa carteira, ela é de fato muito menor do que o Ibovespa. Se a gente pegar dos últimos 2 anos que a gente está investindo aqui, repare o seguinte, por um espaço de tempo, nossa carteira ficou perdendo para o Ibovespa. Mas a minha ideia não é quando a bolsa sobe, subir mais. Eu quero sempre que ela caia, minha carteira cair menos. Ao fazer isso, a minha carteira tem um comportamento vencedor ao longo do mercado. Se a gente voltar para o nosso gráfico de 1 ano, e olharmos aqui para baixo, temos os destaques. O nosso ativo que mais rentabilizou foi a PetroRio, ganhando um 100% de ganho, seguido por IVVB11, que é a ETF que emula o S&P 500, que é o índice americano. Nossa proteção cambial está em IVVB11. Se olharmos aqui, o tamanho da bola é basicamente o quanto de capital eu tenho naquilo. Nossa maior posição é em IVVB11. Matheus, não está concentrando muito capital em uma coisa? Não, porque aqui tem 500 empresas dentro. Seguido por Arezzo, Alpargatas, 2 destaques do setor calçadista. A maravilhosa VEG, olha só, 3 empresas do setor calçadista desempenhando bem na nossa carteira. E a última, penúltima colocada aqui, a última, na verdade, do ranking das top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a Energias Brasil. E do pior resultado para o melhor, temos a maravilhosa Oi, foguete não tem ré, o problema é que está apontado para baixo. Seguido pela IRB, o segundo foguete apontado para baixo também. Exetec, que apanhou demais nesses últimos tempos. Um dado bem interessante para a gente sempre ter uma noção se a empresa ela performou bem ou não na nossa carteira, é o que a gente vai fazer numa análise especial de hoje. A empresa contra a nossa carteira como um todo, sem grandes spoilers. Vamos olhar aqui a parte dos proventos que recebemos. Dentro dos proventos que recebemos, proventos. Isso aqui é muito interessante analisar.
olharmos os nossos proventos ao longo de um ano, 12 meses, recebemos R$370 de dividendos. O dinheiro trabalhando para a gente, nosso aporte é R$500 no mês, recebemos durante o ano quase um 13º de aporte. E nos últimos 24 meses, 424. Reparem que a maior parte da nossa renda veio no ano passado, veio em 2021. Por que isso aconteceu, Matheus? A gente já vai analisar tudo muito mastigadinho para você na nossa aula especial de hoje. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Comecemos do começo. Nós tivemos, no ano de 2021, um retorno acima do Ibovespa. Só que esse retorno maior, ele deu um risco maior? Este primeiro ponto é das lições, até engasguei, é uma das lições mais importantes que todo investidor precisa entender. Se você entendeu isso, eu garanto que você está na frente de 95% de todo mundo que investe. Acompanhe o raciocínio comigo. Quando você fala de investimentos, não existe um retorno maior sem um risco maior. Você investiu no Tesouro Direto, exagerando, você tem um risco pequeno e um retorno ok. Você investiu na PetroRio, você tem um retorno maior, mas tem um risco muito maior. A linha risco-retorno, ela tende a ter as coisas andarem juntos. Quando você tem um retorno maior, usualmente está associado a um risco maior. Essa é uma das verdades quase que absolutas de investimento, correto? Correto. Porém, entretanto, todavia, contudo, isso funciona quando você fala de um ativo. Se for comparar um tesouro direto contra um CDB do banco, o CDB do banco tem que pagar mais, porque ele é mais arriscado do que o governo. Quando você fala de uma ação de commodity, de crescimento, como a PetroRio, e compara com uma Ambev, é óbvio que a PetroRio tem que dar um retorno maior, porque ela tem um risco maior. E qual que é a sacada? Quando você aprende a pegar os seus ativos e montar uma carteira de investimentos, você consegue abaixar o risco e aumentar o retorno. Através da diversificação inteligente, você consegue abaixar o risco e aumentar o seu retorno. A diversificação é o único almoço grátis que existe em investimentos. Não tem nenhum outro, ela é o único, porque você consegue pegar ativos não correlacionados, que andam na contramão, que andam de maneira aleatória, de forma que, se eu estou exposto em ações de dividendo, crescimento em setores diferentes, fundos imobiliários, no exterior, coisas atreladas ao dólar, quando existe algum fenômeno que afeta uma parte da minha carteira, quase nunca vai afetar o todo, porque eles não são correlacionados, tirando crises sistêmicas que batem em tudo, eu consigo aproveitar o crescimento de um outro lado e ainda assim minha carteira rentabilizar. Porque as quedas impactam muito mais do que a alta no seu resultado. Se você teve uma queda de 50% em alguma coisa, para você recuperar é 100%. Se você perdeu metade, para voltar é o dobro. Você tinha R$100, caiu para 50, para você voltar para o 100, os 50 tem que dobrar. Então você controlar as suas perdas é a grande chave para você ter os ganhos. O mercado não é um jogo de quem ganha mais, é um jogo de quem sobrevive por mais tempo. Até aqui tranquilo? Beleza. Mas então, Matheus, como é que eu sei que a sua carteira de fato teve um risco menor? Será que você não deu sorte? Será que não foi um ano que as empresas que você escolheu ficaram menos voláteis? Isso pode acontecer. Como é que eu tenho certeza, ou um certo grau de certeza, que a minha carteira tem um risco menor do que a Ibovespa? E é isso que eu quero que você aprenda para você analisar na sua carteira aí do outro lado. Primeiro de tudo, esse gráfico aqui, risco-retorno, que eu peguei do Status Invest, mostra que a minha carteira está bem pulverizada. Ele pega a volatilidade do ano e joga aqui no gráfico. Apesar de um ano não ser prazo para você analisar nada, reparem o seguinte, eu tenho aqui em azul o risco dos meus fundos imobiliários, eles têm um risco claramente menor e no ano 2021 eles apanharam muito, tiveram um retorno menor. Mas reparem o seguinte, a minha carteira ela é bem pulverizada entre riscos e retornos. Ou seja, em momentos de alta, as minhas empresas de alto risco, elas vão tender a ganhar mais e as empresas de baixo risco vão ganhar menos. Por outro lado, em épocas de queda, o meu prejuízo, a minha perda vai ser o meu retorno. Não vai ser, olha só, os menores retornos estão nas empresas mais voláteis. Elas abrem assim, ó. Porque tem um risco muito grande, pode ser tanto um risco para cima quanto um risco para baixo. E essas daqui vão tender a oscilar menos. Logo, em épocas de queda, nossa carteira segura. Então você vê que a sua carteira tem uma relação risco-retorno bem pulverizada, já é um indício que ela tem uma correlação baixa. Se ela é uma correlação baixa, quando alguma coisa sobe, a outra anda de lado, ela cai, elas não andam juntas, isso tende a amortizar as suas quedas. Então você vê uma relação risco-retorno bem pulverizada, isso é bom. Porque se a carteira inteira está acumulada aqui, você vai ter um retorno baixo sempre, e um risco baixo, que não tem problema. Se a sua carteira está inteira acumulada aqui, você vai ter grandes ganhos em épocas de alta e grandes perdas em época de baixa. Então ter uma carteira pulverizada é muito importante ser analisado. E um outro indício fundamental para você entender que a nossa carteira tem de fato um risco baixo, ela é pulverizada. Eu não estou concentrado em nenhum setor.
O setor que eu tenho mais exposição é 21%, que é o varejo, que é um setor arrojado, já vou explicar o porquê que eu tenho essa disposição aqui. O segundo setor, energia, que é um setor mais resiliente e necessário que o setor de energia. O terceiro setor é a saúde. O quarto setor, maquinários, que no caso é VEG, bancos, cerveja, que é a sua Ambev, PetroRio, construção civil. Isso daqui é a minha carteira real, tá? Não a carteira ideal, é a carteira de fato que eu tenho. Então, se reparar, a minha carteira ela é bem pulverizada. Mas, Matheus, está concentrado bastante no varejo. Isso não é ruim? Já vou conversar com vocês. Mas repare o seguinte, eu nunca quero que a minha carteira tenha mais do que 20% em nenhum setor. Porque mais do que 20% em um setor, eu estou com mais do que 20% do meu patrimônio exposto em uma coisa só. Por mais que o setor de energia seja muito resiliente, de repente surge uma nova lei, uma legislação, como o governo Dilma já fez em um momento, que aumenta as tarifas, reajusta aquilo e as empresas sofrem como um todo no risco sistêmico dela. Então não existe setor que é imune à volatilidade. Tem setor que sempre vai existir. Alimentação, energia, setor financeiro, mas isso não quer dizer que eles não podem sofrer muito. Pega, por exemplo, os fundos imobiliários, que em 2021 saiu a possibilidade de que eles iam ser tributados, eles são isentos de imposto de renda, surgiu a possibilidade de eles serem tributados em 15% de imposto de renda. Isso derrubou a cota dos fundos e se de fato isso acontecesse, não voltaria ao normal. Pelo menos não tão cedo, porque você de fato ia ter um resultado menor sempre para você. Então uma coisa com risco menor, isenta de imposto por uma legislação, ia sofrer 15% de tombo para sempre. Entenderam a ideia? Nada é imune a um evento que você não pode prever. Por isso que eu tenho que pulverizar a minha carteira. Do jeito que eu invisto, não é errado quem quer concentrar. Do meu ponto de vista, tem muito mais risco do que benefício fazermos isso. E olhem agora, essa aqui é a composição da nossa carteira. Dentro do varejo, eu tenho o varejo de farmácias, que é a Raia Drogasil, eu tenho o varejo de vestuário, que é a Renner, e eu tenho 3 calçadistas, Grendene, Alpargatas e Arezzo. Então reparem o seguinte, dentro do varejo eu tenho varejos de setores diferentes. O setor de farmácias é varejo? É, mas não anda junto com o setor calçadista. O setor vestuário até tem uma relação com o calçadista, mas também não tem de andar tão junto. Então a ideia é conseguir pulverizar. E dentro do setor calçadista, que tem uma exposição de 4, 5, 6, 7, 8, quase 10%, tenho 3 empresas, sendo que a Grendene é extremamente defensiva. Logo, dentro do varejo, que eu tenho mais exposição, eu tenho mais empresas. Essa que é a sacada. Segundo setor, energia, eu tenho uma geradora, eu tenho uma transmissora, eu tenho uma distribuidora. Na parte de saúde, eu tenho 2 empresas de laboratório, uma empresa de plano de saúde, tenho 2 grandes bancos, eu tenho empresas de setores de crescimento, como é a Localiza, eu tenho empresas de alimentos, a AM Dias, Exetec, construção civil, Ambev, empresas únicas dentro do setor delas. Logo, a minha carteira está bem pulverizada. Quanto mais diversificar, isso abaixa o seu risco. Mas, Matheus, isso não abaixa o seu retorno também? Depende muito de como você escolhe as empresas. Eu estou falando aqui do controle de risco, porque o retorno acima do Ibovespa já mostramos que isso de fato aconteceu. Vamos agora para os outros estudos altamente interessantes da nossa carteira. Essa parte aqui é muito legal. Olha só, turma, que bacana. Essa aqui é a variação das ações da nossa carteira desde 2020. Legal? Nosso primeiro aporte em 2020, nossas empresas tiveram essa variação aqui. A maior variação positiva foi a PetroRio com 117% e as 3 piores foram Exetec, Renner e Fleury com quedas de 32% a 33%. Reparem o seguinte, olhem agora essa parte que é absurdamente didática e educacional. As top 4 da carteira, vencedoras foram a PetroRio, que teve um ganho de 117%, seguido pela Arezzo, com 33% de ganho de valorização, a Alpargatas 31% e a VEG 26%. Olhem só, esse gráfico aqui é muito legal. Eu peguei o ano de 2021 e vi dentro do gráfico qual foi a maior queda da empresa, ou seja, o quanto ela oscilou durante o ano. Então, por exemplo, aqui, a Vivo, ela chegou no ano de 2021 a cair 20%. Ela fechou o ano em... Cadê aqui? A Vivo fechou o ano em alta, beleza? Só que ela, durante o ano, ela chegou a cair e voltou. Então eu falei, qual foi a maior queda de cada empresa no ano? Qual foi a maior queda de cada empresa no ano? O quanto o seu patrimônio naquela empresa chegou a oscilar? Se a gente pegar, por exemplo, para ficar mais claro isso, no ano de 2020, basicamente a Bolsa de Valores fechou no 0 a 0. Ela abriu em 110 mil pontos, fechou em 110 mil pontos. Não estou arredondando aqui. Só que ela chegou a cair para 60 e voltou. Então quem olhou janeiro e dezembro viu que ela ficou no 0. Mas quem viveu 2020 viu cair 50%. Então é essa queda que eu estou colocando aqui. A maior queda da ação, do ponto máximo que ela chegou do ano ao ponto mínimo que ela chegou no ano. Entenderam esse ponto?
Por que isso aqui é importante? Repare o seguinte, as 4 empresas que mais tiveram o retorno na nossa carteira, eu tive que suportar, nós tivemos que suportar aqui juntos, uma queda de 30% no caso da PetroRio, 35% na queda da Alpargatas, 35% no caso da Arezzo, 45% no caso da Alpargatas. O capital na Alpa caiu pela metade, ele chegou a cair quase pela metade. E por não ter vendido, entrar em pânico, ter feito nada, a gente conseguiu um retorno de 31% em cima disso. Só que eu quero que vocês entendam que suportar isso aqui não é fácil, não é uma coisa simples. Por isso que você tem que ter os fundamentos da empresa na sua carteira. E não é segurar porque está caindo, que está segurando a hoje porque está caindo, está segurando até hoje. É você entender que isso aqui acontece quase sempre. Ao longo do ano as empresas são voláteis. Olhem aqui no caso a EZTEC, ela caiu 60%. Ela chegou a cair 60% no ano. Ela chegou a tomar um tombo de 60% dentro de um ano. E aí, continua com ela? Sai dela? Para de aportar? Aporta mais? O que é que a gente faz quando você vê um tombo desse? E aqui tem algumas lições importantes. A sua decisão, ela é tão mais racional quanto menos capital você tem naquilo. Não importa se você é o Barsi, se você é o Buffet, não importa. Se você tem muito capital em uma coisa só, o seu emocional vai tomar conta. Ele vai tomar conta. Se você tem 50% do seu patrimônio na EZTEC, ela caiu 60%, você vai começar a suar frio, você vai ter problemas intestinais, você vai começar a ser mal educado com o garçom, chutar o seu cachorro. Agora, você tem um capital menor, uma coisa que cai muito, você consegue decidir com sobriedade, porque o impacto na sua vida é pequeno. A gente vai elocubrar sobre isso daqui 2 minutinhos. Mas entendam que as ações, elas caem. Olha isso aqui, olha isso daqui. A empresa que menos caiu foi a Equatorial, a EQTL, caiu 15% no ano. O que para mim é um sinal bem legal de você entender. Olha as empresas que caíram menos. A Equatorial caiu 15%. Olha só, uma empresa de distribuição de energia, super sólida. O Itaú, a EGE, empresas núcleo na carteira. A Ambev caiu 25%. A empresa núcleo também cai. A WEG caiu. Reparem, olha só as energia. Você olhando a queda te dá muito mais riqueza do que olhar a alta. Olhem que coisas interessantes de analisar esse gráfico aqui. E vamos lá, olhem só como o raciocínio vai se desenrolando. Eu aqui organizei simplesmente em ordem, tá? Aqui estava na ordem que apareceram as empresas aqui, na ordem de ganho contra a volatilidade, aqui eu organizei simplesmente da menor queda para a maior queda. E reparem o seguinte, das 1, 2, 3 as 6 menores quedas, nós temos as 3 empresas de energia. Será que foi um ano bom para a energia? Ou será que elas historicamente oscilam menos? Já te despertou o interesse por pesquisar isso? Energia historicamente oscila menos, porque elas trabalham com contratos, com concessões. Uma hidrelétrica tem concessões de décadas. Uma transmissora tem que só fazer a manutenção da transmissão, com contratos de 20, 30 anos, não importa quanta energia passa, ela vai receber o contratado. Então são empresas com modelos de negócios, com receita mais previsível. E com custo mais previsível, portanto, são empresas mais previsíveis, logo oscilam menos. Olha que informação maravilhosa para você que não investiu em energia ainda, cogitar investir. E tem uma aula aqui no canal chamado Setores da Bolsa de Energia, se não me engano. Não, enchendo a carteira mesmo. Enchendo a carteira, investir em energia, a capa sou eu cheio de uns raios, você vai achar facinho, para você entender como canaliza as empresas. Mas é esse tipo de riqueza de informação que eu quero que você tenha. Já na outra ponta, olha aqui, as que mais variaram. Construção civil, EZTEC, é óbvio, uma empresa num setor volátil. É um setor cíclico, acontece. Renner, uma empresa que continua maravilhosa, mas é do varejo. O varejo sofreu muito em época de pandemia. A Happy Vida teve um evento cataclísmico em relação a ela. Não cabe discutir aqui por conta de possíveis investigações, então a gente coloca um stand-by nela até resolver. Alpargatas, varejo, Fleury, setor de saúde, uma empresa núcleo pode sofrer também, dado o momento sistêmico. O setor de saúde está inteiro conturbado, logo mesmo uma empresa muito resiliente pode oscilar. Entenda isso que você entende a regra do jogo. Localiza a empresa de pleno crescimento, é óbvio que vai oscilar muito. Só que se você comprou a empresa sem saber isso, não funciona. Você não pode também comprar, por exemplo, vou comprar o Itaú porque ele sempre oscila menos. Não, olha aqui a Fleury. A Fleury é uma empresa núcleo e oscilou pra caramba. Então ela pode oscilar, mas olha a estatística, tem 6 empresas em cada ponta. Tem uma núcleo de maior queda e 5 não, do outro lado é o contrário. Então entenda isso que você entende o jogo. E olha aqui de fato a real importância de você se proteger. Isso é maravilhoso, tá? Agora eu acho um dos slides mais ricos dessa aula. O nosso pior resultado individual do ano, o pior resultado do ano foi a EZTEC. Ela chegou a cair 60%, certo? Ela caiu 60%. Olha essa dor no coração. Mas olha agora. Na nossa carteira, ela caiu só 32%.
Por que que isso aconteceu? Por que ela caiu menos? Porque nós seguimos a regra do rebalanceamento. Quando uma boa empresa ela está abaixo do quanto eu gostaria de ter na carteira, eu compro ela. Eu não comprei porque caiu. Eu não comprei porque está barato. Não existe barato e caro. Mas se eu quero na carteira 5% de EZTEC e eu comprei 5%, ela caiu 50% a cotação dela, eu agora não tenho mais 5 na carteira. Eu tenho 2,5. Logo, eu vou comprar para voltar para os 5. Isso naturalmente, olha que sacada, me faz comprar em baixa e não comprar em alta. Mas não porque está barato. Não existe barato e caro. O que existe é risco-retorno naquele momento. É simplesmente isso que acontece. Tem até uma aula no canal chamada Preço Importa? Para mim não importa. Veja o raciocínio se você discorda, porque é legal você desenvolver e comenta lá também por que você discorda, por que você concorda. Legal? Então vamos voltar para cá. A nossa carteira ela caiu menos. Beleza, Matheus. Mas olha só, o impacto na nossa carteira de ações é de 1,1%. Entendeu o que aconteceu? A empresa caiu no ano 60%. Por nós termos feito o rebalanceamento, na carteira de ações, ela caiu 32%. Legal? Só que dentro da carteira inteira, das nossas mais de 20 empresas, essa queda de 32% impactou em 1,1%. Então, nossa carteira inteira, a queda da EZTEC bateu em 1%. E dentro do patrimônio inteiro, 0,54%. Se eu olhar tudo que eu tenho entre ações, fundos imobiliários e IVVB11, tudo que eu tenho, essa queda de 60% da EZTEC impactou em 0,5% na carteira. O quanto você acha que eu vou estar sóbrio para decidir vender EZTEC, aportar mais EZTEC ou não fazer nada? Quanto você acha? É óbvio que eu vou estar muito sóbrio, porque no meu patrimônio não doeu nada. Uma queda de 60% no ano bateu em 0,5% no nosso patrimônio. Se isso não deixa você com uma vontade louca de aprender a investir, diversificar, eu não sei o que deixa. Porque olha essa queda de 60%, bateu 0,5% na gente. Não bateu quase nada. Isso abaixa a nossa volatilidade, a nossa perda. Só que o outro ponto também funciona. O melhor resultado do ano individual foi a PetroRio. Ela no ano de 2021 subiu 45%. Na nossa carteira ela subiu 117%, que a gente já tinha ela desde o ano anterior. Do mesmo jeito, eu diluo esse ganho, porque uma alta de 117% resultou em 6% de alta na nossa carteira e quase 3% no patrimônio. Então, só a PetroRio sozinha deu um aumento de 3% no patrimônio. Mas, Matheus, se eu tivesse colocado tudo em PetroRio, você tinha dobrado o patrimônio. Eu concordo, mas essa relação risco-retorno eu não quero. Eu prefiro abaixar um pouquinho meu retorno, arrebentar meu risco para baixo, e isso no longo prazo é vencedor. Aqui está sempre para mostrar os dois pontos para você entender a regra do jogo. E para isso ficar mais claro ainda, eu montei aqui para vocês um seguinte estudo, tá? Reparem o seguinte, eu coloquei aqui, de volta para vocês verem, o maior ganho para o menor ganho. Já viu esse gráfico? Só que olha aqui embaixo que legal. É o quanto cada alta ou cada baixa contribuiu para a carteira. Então, a alta de 117% da PetroRio corresponde a 5,9% do ganho da carteira como um todo. Entenderam isso daqui? Essa alta da PetroRio de 117% dentro da carteira inteira representou 5,9% de alta nela. Entenderam esse raciocínio? É importante você entender isso aqui. Vou explicar de um outro jeito mais fácil. Se eu tenho, de repente, 10 mil reais na carteira e eu tenho, sei lá, R$1.000 na PetroRio e a PetroRio foi para 1.500, esse R$500 em cima dos 10 mil representa 5%, entendeu? Então a PetroRio subiu 50% e a carteira subiu 5%. É a contribuição dela na carteira. Logo, a maior contribuição da carteira foi PetroRio, ela fez a carteira aumentar em 6%, e a pior queda da Fleury, de 33%, representou uma perda de 3%. Repara o seguinte, nenhuma alta, nenhuma baixa deixa minha carteira trilhardária de um ano, mas eu não quero enriquecer de um ano para o outro, eu quero enriquecer aos poucos, e nem a maior queda me bate muito. Eu não tenho uma coisa muito impactante, uma posição muito exposta de um lado só. Isso faz com que, olha só, nenhuma perda não mata a minha carteira, nenhum ganho me deixa extremamente rico, mas investir não é um jogo de ganhar este ano, é um jogo de ganhar consistentemente. Então isso aqui é uma coisa muito legal mesmo, tá? E a maior contribuição foi a EZTEC, a maior contribuição foi a PetroRio, e a EZTEC aqui, ó, o impacto de 1,1%, a maior queda da carteira não bateu nada na nossa carteira de ações. E a pior contribuição de todas, que no caso foi a Fleury, de 2,3% neste ano. E para ficar mais didático ainda, visualmente, tá? Olha que curioso aqui. Dentro dos nossos ganhos, aqui eu separei só os ganhos, tá? Eu peguei só as empresas que estão aqui com ganhos e o quanto do meu ganho veio de cada empresa. Olha que legal. A maior parte do meu ganho veio da PetroRio. Quase metade do nosso ganho
do ano de 2021, da parte que valorizou, veio da PetroRio. E a segunda maior parte veio da VEG, a terceira Verde Energias Brasil. E isso mostra o seguinte, sempre vai ter no começo do ano seguinte alguém falando da ação do ano anterior. E você vê o ganho que você poderia ter tido com aquilo. Só que eu não sei qual ação ao final de 2022 vai carregar o maior ganho na minha carteira. Eu não sei se o ciclo do petróleo, o ciclo da PetroRio acabou, está começando, está continuando. Mas, se você acompanhou o ano passado, ou até no ano retrasado, que eu mostrei a minha carteira aberta, todos os anos são empresas diferentes que carregam o ganho nas costas. São todos os anos, mudam as empresas que são responsáveis pelo maior ganho. E sempre são poucas empresas que carregam a maior parte do ganho nas costas. Se a gente olhar aqui no nosso PowerPoint, olha só que curioso. As três empresas, 1, 2, 3, reparem o seguinte, as três maiores ganhos são 3/4, são quase 75% do ganho. Três empresas das nossas 20 carregaram 75% do ganho nas costas. Por isso que é importante estar exposto às melhores empresas dos melhores setores, porque eu nunca sei qual vai ser o setor do ano. 2020 o varejo sofreu muito. 2019 o setor imobiliário bombou. 2021 foi um ano bom para que tipo de empresa? Qual ano que vai ser 2022? Será que vai começar a bombar a parte de alimentos, o setor financeiro? O que vai acontecer? Eu não sei. Vai retomar a construção civil? Se você não sabe o que vai acontecer, assim como eu não sei, esteja exposto em boas empresas que vão sobreviver às crises, que quando as crises passam, e todas passam, você sempre acha, não, agora não vai passar, agora é a maior crise, é porque você está vivendo ela. Daqui 5, 6 anos você nem lembra mais do impacto emocional daquela crise. E elas sobrevivem. E quando elas sobrevivem, elas retornam muito, muito fortes. Então é um jogo de sobrevivência. Reparem isso. Tá com dúvida? Olha o especial do ano passado do Enchendo na Carteira. Olha, a minha carteira de ações de 2019 está aberta no YouTube também. Vão reparar que poucas empresas sempre carregam o maior ganho nas costas. E no contraponto, aqui as perdas. Se a gente pegar só as empresas que perderam, qual empresa contribuiu mais para a perda? E aqui pode ser um diagnóstico de estamos muito expostos ou pouco expostos. 1/4 da perda veio de Fleury, 15% da perda veio de Renner e 15% veio de Ezetec. Então, assim, mais da metade da perda também veio de 3 empresas. Por isso que na contraponta eu não posso estar exposto muito em nenhuma empresa. Se eu tivesse exposto por algum azar do destino metade do meu capital em Fleury, minha perda teria sido muito maior. Muito maior. Mas essa perda maior dela é porque ela é uma empresa núcleo, tem um capital maior nela, ela teve um ano ruim, financeiramente ela continua saudável, maravilhosa, segue o jogo, nada a fazer. É importante você olhar isso aqui e saber dar o diagnóstico. E eu retomo aqui o resultado de 2021. Isoladamente, olha só, nossa carteira performou tanto acima do Ibovespa quanto positiva. E olhando o global desde o início dela, a gente é menos volátil e mais rentável. E isso acontece pelo simples fato que a nossa carteira tem sim um risco menor, por tudo que vimos até agora. E ter um risco menor talvez acarrete em um retorno menor em épocas de alta, mas também acarreta em perdas menores em épocas de queda. E isso, como a gente acabou de ver, no longo prazo é vencedor. E algo bem interessante para você medir ainda mais que a nossa carteira está indo para o lado certo, está indo para o lado positivo. Olhem que maravilha isso daqui. Esses são nossos dividendos de 2021. A gente recebeu R$ 250 de dividendos de fundo imobiliário e R$ 156 de dividendos de ações. Só que olha só, a gente recebeu ano passado inteiro isso aqui de dividendos. Olha só o impacto diferente. A gente recebeu no total, em 2 anos, 278 de dividendos de fundo imobiliário, dos quais 250 vieram do ano 2021. A gente recebeu no ano 2021 R$ 156 de dividendos de ações e ao total recebeu 180, ou seja, 2020 contribuiu muito pouco. E você vê uma linha de tendência de alta nos dividendos, que é de fato o resultado real de empresa imóvel pagando para você, você fica muito mais em paz que a sua decisão tende a estar correta. Porque se as empresas estão pagando para você o lucro dela, distribuindo o resultado, e o resultado está aumentando, a empresa tem grandes chances de estar saudável. Você vai analisar, é óbvio. Mas eu ver os dividendos subindo é a mesma coisa que eu falo consistentemente. Não olhe o preço, olhe o resultado das empresas. Se a empresa está dando um bom resultado e está pagando para você bons dividendos, óbvio que só dividendos você não pode olhar, pelo amor de Deus, tem que olhar o contexto. Eu estou colocando aqui dentro de um contexto geral. Mas claramente você vendo que está cada vez recebendo mais dividendos, principalmente de fundo imobiliário, que é obrigado a distribuir o caixa deles em 95%, você olha que a distribuição das empresas ou dos imóveis está subindo.
Logo, a oscilação de preço pode ser receio de mercado, pode ser um risco maior, pode ser qualquer coisa, mas a empresa está dando um bom resultado, está me pagando bons dividendos, ela não perdeu os fundamentos dela, tá tudo certo, segue jogo. Quem olha só o preço, entra por dica, concentra capital, impreterivelmente pode morrer. Pode até sair na sua frente, dando um sprint, mas o maratonista corre muito mais no longo prazo do que alguém que faz 100 metros rasos. Lembre-se sempre disso. E olhar que nossos dividendos estão subindo é algo incrível para você conseguir ver que nossas escolhas têm sido assertivas. E eu quero aproveitar e convidar vocês a participarem do Formando Investidores, que vai ser um evento que vai acontecer daqui 2 semanas, de 18, 19 e 20 de janeiro, ao vivo às 7h30. Para se inscrever, o link está aqui na descrição. Vão ser 3 aulas gratuitas que eu vou explicar para vocês do zero como funciona ação, fundo imobiliário, renda fixa, investimentos do exterior, como é que você analisa esses ativos na prática mesmo, abrindo o resultado, abrindo o site para vocês aprenderem isso, e como você monta uma carteira de investimentos para gerar renda passiva para o resto da sua vida. Ao final do evento, eu vou abrir as vagas para a primeira turma do Renda Passiva Vitalícia. As vagas vão ficar abertas por poucos dias, porque eu gosto de pegar uma turma e fazer eventos especiais para eles, tirar dúvidas, enfim. Participa do evento, que ele é 100% gratuito. Se você tem interesse em participar do nosso curso, a primeira turma de 2022 do Renda Passiva Vitalícia, participa do evento também, que ao final eu vou explicar como é que ele vai funcionar, o que mudou no curso, quais vão ser os bônus. Então, pessoal, vamos agora para o nosso aporte do mês. O que a gente vai comprar este mês do nosso quadro Encher na Carteira. Vamos lá. Voltando aqui, para nossa regra, estamos desbalanceados em ações, perfeito, e fundos imobiliários de papel. Porém, nós já temos 22 ações em carteira. Perfeito? Perfeito. A parte de fundos imobiliários, nós temos menos. Podemos ter menos? Podemos. Porém, se você acompanha o nosso canal aqui, eu fiz recentemente uma live que eu mostrei os 7 melhores fundos imobiliários de 2021, na minha opinião, que desempenharam bem. Dentre eles, nós temos aqui o Betal, que é um fundo imobiliário do agronegócio, e o BRCO, que é um fundo imobiliário de logística. Como eu não tenho nenhum fundo do agronegócio ainda na carteira, eu vou investir. É um setor novo, eu quero entrar no setor novo. E o BRCO, que é do setor logístico, eu também quero ter esse ativo na minha carteira. São ativos extremamente interessantes, principalmente o Betal, que é um setor novo, um setor do agronegócio, que eu não estou exposto. Então eu vou comprar fundos imobiliários hoje mesmo saindo da regra. Matheus, está saindo da sua regra? Eu quero me expor em coisas novas. Eu tenho menos ativos aqui, logo eu quero aumentar a minha carteira. Eu vou colocar um pouco desses na minha carteira e para não fugir completamente da regra, eu vou aportar em fundos imobiliários de papel. Eu vou comprar esses 2 camaradinhos novos aqui, o CVBI e o DEVA11. Já vou mostrar para vocês o porquê que eu vou comprar esses camaradas. Logo, o que a gente vai fazer este mês? Eu vou aumentar minha posição em fundos imobiliários, deliberadamente saindo da minha regra, porque eu quero ter um setor novo e eu quero estar exposto no BRCO. O fato do eu quero investir, não tem nenhum problema você fazer isso, desde que nos outros meses você faça a compensação. Logo, em fevereiro, março, abril, provavelmente eu vou investir a maior parte do capital em ações, para poder chegar nos 60%. Entenderam? E para não ficar para trás nos fundos de papel que a gente começou a investir no meio do ano passado, eu vou aportar neles também. Beleza? Então eu vou agora abrir para vocês o resultado dos fundos de papel, para te dar uma analisada por que eu estou fazendo isso com eles, e abrir a nossa Clear e fazer o aporte do mês. Fala pessoal, estou aqui aberto com o relatório do CVBI, beleza? Vamos lá. Vou ser bem expedito aqui, porque é importante que você entenda que esse quadro não é feito para analisar no detalhe cada ativo, a menos que o objetivo da aula seja essa, mas é para você entender a regra do jogo, beleza? A taxa está sendo em 0,9% ao ano, eu acho uma taxa bem justa, bem pertinente. A distribuição dos CRIs dele é bem interessante, tem shopping, residencial, loteamento, logística, escritório, alguns outros fundos imobiliários, então ele é bem pulverizado, vale quase R$1 bilhão de valor de mercado. Está com yield de 13, quase 14% ao ano, isso não vai perdurar, uma vez que a inflação se regula, isso tende a cair. Está com 80% do patrimônio alocado já em CRIs. A maior parte deles está alocado em função do IPCA. Ele tem uma exposição legal também dentro do CDI, não é tão grande, mas ele é um fundo imobiliário de papel que tem uma certa exposição dentro do CDI e a maior parte em função do IPCA, que nos protege da inflação. Fazendo uma análise bem expedita, aqui na lista dos CRIs dele, aqui que vocês vejam o seguinte, descendo. Isso aqui a gente já viu lá em cima, mas é legal dar uma olhada também. Os CRIs dele são espalhados pelo Brasil, que ajuda demais a ter um risco menor. A distribuição por LTV. LTV é Lifetime Value, é quantos % da dívida ou imóvel que está em garantia protege. É sempre interessante ter uma coisa meio a meio, porque conforme vai pagando a dívida, o lifetime value vai aumentando, ou seja, eu emprestei 10 milhões, meu imóvel vale 1 milhão.
Então, no começo, a minha proteção é 10%. Eu vou pagando a dívida até que chega, de repente, 1 para 1 e está a cobertura 100%. Só que isso quer dizer que a dívida está acabando. Então, quando você tem metade do fundo de 0 a 50%, são dívidas novas. E acima de 50% até quase 90% são dívidas antigas. Então, é bom ter aquela dívida que o imóvel, se precisar, cobre a maior parte. E também é bom ter dívidas novas, porque quer dizer que o fundo está sempre tomando dívidas novas, logo vai continuar recebendo dividendos novos. A maior parte deles é, cadê? Aqui, ó, vencimento daqui a acima de 10 anos, quase 10 anos, é 2030, então são dívidas bem longas, logo a minha receita ela é mais previsível. A gigantesca maior parte da exposição deles está em CRIs mesmo, ele tem 10% em fundos imobiliários, mas 80% em FIIs e tem 8% disponível em caixa. E aqui você consegue ver que dentro dos CRIs que ele tem uma série, muitos CRIs, isso acaba sendo bem legal para você poder proteger o seu patrimônio. Você não consegue analisar um por um, porque é óbvio e é inviável. Você tem que analisar o seguinte, são emissores diferentes, são de fato emissores diferentes. As taxas IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, nada agressivo, tá? Tirando esse IPCA mais 23 aqui, são taxas que eu acredito que quem tomou a dívida consegue pagar. Muitas pessoas cegamente buscam, Matheus, eu quero uma taxa muito alta para receber mais. Só que o credor, a pessoa que tomou a dívida, vai ter que pagar isso. E a chance dela não conseguir pagar ou ter que renegociar, se é muito grande, é gigantesca. Eu prefiro um ganha-ganha. IPCA mais 8, mais 10, mais 6, que eu sei que as pessoas que tomaram essa dívida tendem a conseguir pagar, logo a chance de inadimplência é muito, muito menor. Então, dentro desse fundo imobiliário aqui, para mim tem total e completo sentido eu colocá-lo na carteira para diversificarmos. Ainda mais com o dividendo dele interessante baseado nos resultados. Se a gente subir aqui para o resultado, você pode reparar o seguinte. Ele distribuiu 91,9 milhões de resultado de dividendo nos últimos 12 meses e teve de resultado líquido 91 milhões. Distribuiu um pouquinho a mais, pegou um pouquinho do caixa, mas ele dá resultado 91 e distribuir 92, mostra que ele não está fritando o caixa para pagar. Então o dividendo que ele pagou, de fato, é dele. E olhando o nosso segundo fundo imobiliário, que eu peguei aqui o DEVA11 no site Funds Explorer para poder pegar o relatório, você desce aqui e olha o relatório dele. E no relatório aqui do DEVA11, vou ser mais expedito ainda, dá um zoom aqui para vocês enxergarem. A taxa dele é 1,2%, 1 de gestão, mas 0,2 de administração. A performance dele me incomoda bastante, tá? Esse é um grande ponto negativo dele, que ele pega 10% de tudo que bater o CDI. Esse é um ponto negativo dele, não é um critério de corte, mas é um ponto negativo. O que eu gosto tanto desse camaradinha aqui? Vamos lá. Ele também tem a maior parte dele, como todo fundo de papel, alocado em CRIs, um pouquinho em FII e quase nada em caixa. Ele também é bem diversificado nos setores, corporativo, multipropriedade, loteamento, corporação vertical, shopping, energia. Ele tem a maior parte do capital dele indexado à inflação, 92%, e IPCA mais 10, que é uma taxa mais interessante, um pouco mais agressiva que o CVBI, porque a gente tem isso para contrabalancear. A gente olhar aqui, diversificação por localização também é bem diversificado, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Também tem vários e vários CRIs, é importante ter essa distribuição porque diminui o seu risco. E se nós formos analisar ele pelo site do Funds Explorer para enxergar algumas coisas interessantes, é o seguinte, dá para observar que ele estabilizou os dividendos no ano de 2021 e essa estabilização está pagando mais do que 1% ao mês. É óbvio que quando a inflação cair, você vai tender a receber menos. E esses IPCA mais 10 que apareceu aqui, tem que descontar sempre o retorno os custos do fundo imobiliário, fazendo uma conta bem simples, tá? Se a inflação na teoria, tá? Essa é uma conta bem simplificada, mas não é essa. Se na teoria a inflação fosse para zero, ele pagou IPCA mais 10 na média, certo? A inflação foi 10 em 2021. Então ele está na teoria pagando 20, descontando os gastos dele, acabou ficando líquido nos 12 meses, 17%. Vamos assumir que fosse 20. Se a inflação de repente for para zero, ele ainda tem essa taxa de 10% ao ano. Não é essa conta linear, entendeu? Se ele pagou IPCA mais 10, a inflação foi 10, na teoria ele recebeu 20%, pagou os gastos, sobrou 17. Se a inflação zerasse, se a inflação fosse para zero, esse 17 ia cair pela metade. Ele ia passar a pagar no ano 8,5% a 9%. É óbvio que a inflação no Brasil não seria nada, mas um cenário ruim, completamente negativo, ele pagaria de dividendos em torno de 8% ao ano, assumindo que nada catastrófico aconteça. A inflação não vai ir para zero, é muito pouco provável que ela vá, mas ainda assim o piso dele é uma taxa bacana e o teto dele não tem limite e é um fundo bem diversificado, com um bom gestor. O que me incomoda é a taxa de administração, mas como é mais um fundo na minha carteira,
ele é um fundo claramente mais agressivo, eu estou pegando o CVBI um pouco mais defensivo, eu vou ter os dois dentro da minha carteira. Então, entenderam o raciocínio? Bora para o nosso aporte. Lembrando que a gente vai aportar em 2 fundos de tijolo, o Betal, que é do agronegócio, que tem uma aula no canal que eu explico exatamente como é que se analisa um fundo do agronegócio, o BRCO, que é um fundo logístico, que eu também analisei já na aula anterior, com uma ideia que é você entender o raciocínio de montar uma carteira, e quando são ativos novos, eu faço análise com você, igual a gente fez no CVBI e no DEVA. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, porque tudo isso aqui é um emaranhado de conteúdo para você aprender a investir do zero. Então, bora pra tela. Então, pessoal, bora lá. Comecemos com o Betal. Vou pegar a assinatura eletrônica aqui. Opa, tá com a caixa alta clicada. Salvar a assinatura eletrônica. Vamos comprar um Betal a mercado. A primeira coisa que a gente vai comprar é Betal. E compramos um. Compramos, vamos ver. E compramos um Betal a mercado. Qual foi o valor que nós pegamos nele? Nós pegamos 98,20. Então compramos um Betal a 98,20. Próximo, BRCO. Vamos pegar aqui um BRCO a mercado. Vamos lá comprar. E ordem enviada com sucesso. Ordem executada. Compramos um BRCO a quanto? 147. A 147. Agora vamos pegar os fundos de papel. Vamos pegar 2 de cada, que a gente está defasado neles. Lembre-se que estamos defasados. CVBI, vamos comprar 2. Então, comprar ordens. Compramos CVBI, compramos. Olha como gastar dinheiro é fácil. Saber escolher a camarada que é mais complicado. Compramos cada um a 101,96. 101,96. E vamos pegar agora DEVA, um outro fundo imobiliário de papel. Lembrando que o fundo de papel, a cota não valoriza e o dividendo é alto. Tem esse contraponto, nunca se esqueçam disso. Vamos comprar aqui 2 DEVAs, tá? A gente tinha R$655 de saldo, pessoal, porque a gente tinha dividendo que caíram na conta, tá? Então eu aportei 500 e tinha R$150 de dividendos na conta acumulado. Vamos lá, ordem aqui, DEVA 11 mais 2, compramos a 103,35. E sobrou de saldo para nós, quanto? R$45. R$45. Vamos comprar a uma das empresas nossas que mais caíram, como por exemplo a Renner, mercado fracionário, que você pode comprar de 1 a 99, ou lote normal você compra de 100 em 100. Então vamos comprar 2 lojas Renner, a 22,88 vai dar certinho, vai dar para comprar, vai dar, olha, nos centavos, comprar, não deu, nós passamos um pouquinho do ponto. Então vamos comprar uma loja Renner, uma nós compramos Renner a que preço? Compramos por centavos, pessoal, uma lojas Renner. Então vamos pegar uma outra empresa maravilhosa que também podemos pegar, não será a Oi, vocês acham que eu vou comprar Oi sempre, né? Não vou fazer isso não. Pegar uma Porto Seguro, uma empresa maravilhosa, inclusive está na lista para a gente analisar na carteira futuros, porque ela tem um case muito legal do que aconteceu, da queda dela versus o resultado, é muito, muito legal mesmo esse case dela. Então vamos comprar aqui uma Porto Seguro e de fato compramos uma Porto Seguro, a que preço? Ordens, Porto Seguro. O caso da Porto Seguro que aconteceu é muito legal mesmo. Vou trazer pra gente no próximo Encher na Carteira se tudo correr bem, mas o mercado vai nos dizer o que comprar. Porque é o que tá barato, o que tá caro? Não, é a nossa regra. A gente vai sempre seguir a nossa regra. E pegamos uma Porto Seguro a 19,10. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa na carteira de aniversário. Comenta aqui o que você achou, o que você quer ver no próximo ano. Vamos lá interagir e crescer nessa nossa comunidade. Muito obrigado a você. Vejo vocês na próxima aula.